Claro, aqui vai a continuação e a história completa com mais detalhes, mantendo o estilo que você começou. O Garoto e o Jogo Misterioso. Era uma vez um garoto chamado Lucas. Ele adorava videogames e queria muito jogar todos os lançamentos possíveis. Um dia, enquanto voltava da escola, um homem misterioso de terno se aproximou dele no parque e disse: "Você gostaria de ganhar 45 mil reais para jogar alguns jogos de verdade?" Lucas, com os olhos brilhando, respondeu na hora: "Sim." O homem entregou um cartão preto com um número. No dia seguinte, uma van parou perto da casa de Lucas. Ele entrou e, quando acordou, estava em um lugar estranho, cercado por várias pessoas e guardas usando máscaras com formas geométricas. Round 6 tinha começado. O primeiro jogo era Batatinha Frita 1, 2, 3. Uma boneca gigante ficava de costas e só se virava para ver quem estava se mexendo. Se alguém se movesse, era eliminado, de verdade. Ele viu pessoas caindo, ouviu os sons assustadores, mas ficou completamente parado, obedecendo às regras. Seu coração batia forte, mas ele conseguiu chegar até o fim da linha. Segundo jogo, doce de açúcar. Ele teve que cortar uma forma delicada, uma estrela, de um doce de açúcar sem quebrar. Com muita paciência e lambendo como viu outros fazerem, conseguiu soltar a forma sem rachá-la. Passou. Terceiro jogo, cabo de guerra. Seu time parecia fraco, mas Lucas lembrou de uma estratégia que viu em um desenho. Eles puxaram todos juntos, deram 3 passos para frente de propósito e depois puxaram com força total. Deu certo, o outro time caiu e o deles venceu. Quarto jogo, o jogo dos vidros. Várias placas de vidro estavam à frente, algumas eram temperadas, outras normais e quebrariam com o peso. Lucas era um dos últimos da fila, então observava os passos dos outros. Muitos caíram, mas ele memorizava cada vidro seguro. Quando chegou sua vez, pulou com cuidado nos certos e passou. Agora só restavam alguns jogadores. O prêmio estava próximo, mas a dúvida crescia em seu coração. Será que valia a pena tanto risco por dinheiro? Mas essa é uma história para o próximo capítulo. Quer que eu continue com o final do jogo? Round 6. O retorno de Lucas. Depois de sobreviver aos 3 primeiros jogos do Round 6, Lucas achava que o pior havia passado. Mas tudo mudou no quarto jogo. Foi nesse momento que ele percebeu algo estranho. O homem de terno preto, o misterioso recrutador, havia trazido 20 novas pessoas. Antes, restavam apenas 4 jogadores, mas agora eram 24. Lucas entendeu que o jogo estava longe de acabar, estava apenas começando. Naquela noite, quando todos se preparavam para dormir, gritos começaram a ecoar pelo alojamento. Um massacre brutal tomou conta do ambiente. Alguns estavam em pânico, outros matavam para sobreviver. Quando a noite terminou, apenas 15 jogadores continuavam vivos. Lucas, junto com seu time chamado Time X, sobreviveu por pouco. No dia seguinte, o quarto jogo foi anunciado. Socialização. Um teste estranho para quem já havia passado por tanto sofrimento. Centenas de novos jogadores foram inseridos, somando agora 100 pessoas. Poucos entenderam as regras do jogo. Aqueles que não conseguiram se conectar com os demais ou se isolaram demais, foram eliminados. 15 pessoas morreram nessa rodada. O quinto jogo era ainda mais cruel. Bolinha de gude. Lucas, assustado e emocionalmente esgotado, teve que enfrentar seu próprio amigo. Com lágrimas nos olhos, ele jogou sua bolinha de gude mais longe e venceu. Seu amigo foi morto diante dele. Lucas desabou, mas seguiu em frente. Muitos morreram nessa rodada, mas Lucas, por sua habilidade com videogames e reflexos rápidos, conseguiu sobreviver. O sexto jogo foi chamado de massacre. Não havia regras, apenas sobrevivência. Os guardas decidiram não intervir. Foi o momento mais sangrento de todos. O time X de Lucas foi dizimado. Todos, um por um, caíram. Apenas ele conseguiu resistir, lutando até o fim. Do grupo do círculo, poucos restaram. Quando tudo terminou, Lucas foi declarado um dos vencedores e recebeu 45 mil reais. Não era uma fortuna gigantesca, mas o suficiente para mudar sua vida. Ele voltou para casa depois de 3 anos desaparecido. Sua mãe, em choque, o abraçou com lágrimas nos olhos. "Lucas, o que aconteceu? Por que você sumiu por tanto tempo? Achei que você estivesse morto." Lucas hesitou, mas decidiu contar a verdade. Os jogos, os testes mortais, as noites de terror, tudo. Sua mãe ouvia em silêncio, horrorizada. Enquanto isso, a polícia começou a investigar os rumores sobre uma ilha onde os jogos aconteciam. Lucas lembrou de algo de seu passado. Quando era criança, jogava um jogo virtual onde lutadores eram contratados para batalhas mortais. E lembrou também de um homem que havia vencido esse jogo, mas voltou fingindo ser um herói, só para participar de novo. Com isso na mente, Lucas tomou uma decisão ousada. Ele voltaria ao Round 6. Não mais como vítima, mas como alguém pronto para acabar com tudo por dentro. Agora, o homem de terno preto estava recrutando novamente, desta vez, 900 participantes. E Lucas estava entre eles. Se quiser, posso continuar a história ou criar uma segunda parte com mais jogos e reviravoltas. Quer? Claro, aqui vai a continuação da sua história em um estilo mais fluido e empolgante. Lucas e o retorno aos jogos de Round 6. Lucas estava cercado por um monte de gente. Todos pareciam perdidos, nervosos e falavam ao mesmo tempo. Ele pensou, acho melhor voltar para os jogos do Round 6, por mais louco que parecesse, pelo menos lá ele sabia o que esperar. Naquela noite, uma van preta parou em frente à sua casa. Sem ninguém dizer uma palavra, a porta se abriu e, como se fosse hipnotizado, Lucas entrou. Horas depois, ele acordou em um lugar familiar, o gigantesco dormitório dos jogos. Câmeras, guardas mascarados, tudo igual. O primeiro jogo anunciado foi Batatinha Frita 1, 2, 3. Lucas gelou, já tinha jogado esse antes. Sabia que se revelasse isso, os mascarados poderiam trocar o jogo por algo pior. Então ficou quieto. Quando o jogo começou, ele se manteve calmo, atento ao menor movimento da boneca. Parava no tempo certo, avançava devagar. Passou, de novo, sobreviveu. Mas o que ele não sabia era que o próximo jogo seria um novo, 6 pernas. Ninguém entendia direito o que significava, até que os mascarados entraram com pares de cordas e começaram a amarrar os jogadores uns aos outros, trios forçados a caminhar como se fossem um só corpo com 6 pernas. Cada grupo tinha que atravessar um caminho estreito, cheio de armadilhas, mantendo o ritmo perfeito. Lucas foi amarrado com 2 pessoas que não conhecia. Um era desastrado, a outra estava em pânico. Ele percebeu que o verdadeiro desafio não era só físico, era psicológico. Precisavam confiar um no outro, ou todos cairiam. O jogo começou, e tudo ficou ainda mais tenso. Quer que eu continue a história a partir daqui? Posso adicionar mais ação, surpresas ou até plot twist se quiser. Lucas estava exausto. Após tanto correr, lutar e sobreviver, ele se sentou por um instante. Mas o silêncio não durou muito. De repente, tiros começaram a ecoar pela ilha. Muitos tiros. Era como se uma guerra tivesse estourado de repente. Passou 1 hora e nada dos guardas aparecerem. Então, Lucas entendeu, algo terrível havia acontecido. Ele e seu grupo avançaram cautelosamente e, ao invadirem o território dos guardas, viram o horror, todos estavam mortos. Com o coração acelerado e o medo estampado no rosto, Lucas percebeu que seus amigos haviam conseguido tomar as armas. Sabiam que os VIPs estavam escondidos na sala do líder.
Um dos amigos de Lucas conseguiu contato com a polícia e mandou a localização exata da base. Isso foi o suficiente para que as autoridades rastreassem o local e colocassem fim ao pesadelo. Lucas voltou para casa, um herói. Sua história se espalhou pelo mundo. Tornou-se uma figura famosa por ter salvado tantas vidas. Mas, apesar da fama e da glória, Lucas carregava uma dor profunda. No primeiro jogo, no primeiro dia em que chegou à ilha, todos os seus amigos haviam morrido. Isso o perseguia todos os dias. Sua mãe, que havia se mudado para longe, se aproximou novamente, orgulhosa, mas também um pouco interessada demais na fama do filho. Lucas desvendou os segredos do líder, dos guardas e de tudo o que havia acontecido, mas ele não sabia de uma coisa. Sair da ilha não significava o fim. O grupo de Lucas voltou à ilha com a ideia de destruir tudo de vez. Tentaram explodir a base com uma bomba, mas não adiantou. Parecia que tudo aquilo, os jogos, os segredos, a morte, estava só começando. Parte 4, 13 de abril de 2025. Quer que eu continue com a parte 4 também?